Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Salve Maria, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor esteja sempre convosco, e o amor de Maria em vossos corações. Hoje vamos dar continuidade e vamos falar sobre o combate da oração, tá bem? Pegando o Catecismo da Igreja, vamos no parágrafo 2725 e diz assim: a oração é um dom da graça e uma resposta decidida de nossa parte. Supõe sempre um esforço. Os grandes orantes da antiga aliança antes de Cristo, como também a Mãe de Deus e os santos com ele, nos ensinam: a oração é um combate, mas contra quem? Contra nós mesmos e contra as mentiras do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração, da união com seu Deus. Rezamos como vivemos, porque vivemos como rezamos. Se não quisermos habitualmente agir segundo o Espírito de Cristo, nem ao menos poderemos rezar habitualmente em seu nome. O combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. Vamos lá, meus irmãos. É porque já deixa muito claro aqui o catecismo da igreja para nós. Isso é ótimo, porque assim ajuda a todos a ganharem a compreensão e discernimento da importância da oração, né? Então, não devemos somente ver a oração como um diálogo com Deus, que de fato é isso. O ponto principal da oração é conversar com Deus, certo? Mas a oração, ela também é um combate espiritual. A gente consegue vencer o demônio quando a gente reza. Entenderam? Então, eis a questão da importância da vida de oração. Só que muito antes de a gente ir para uma batalha espiritual, antes de a gente ir derrotar o demônio com a oração, a gente já tem um outro, como é que eu posso dizer? Um outro indivíduo que fica no nosso caminho, que fica ali tentando nos impedir de rezar. E adivinha só quem é? Nós mesmos. Nós é que somos nossos maiores inimigos. Por quê? Nós colocamos desculpa para não rezar, a gente fala que está cansado, a gente deixa para rezar depois. Entende? Então a gente começa a se omitir. E pelo fato de estar se omitindo a vida de oração, o demônio vai ver que você está desprotegido espiritualmente. Porque não tem como eu pedir proteção a Deus sem ter vida de oração. Para eu pedir proteção a Ele, eu tenho que estar na constância na oração. Como é que eu vou ajudar o meu anjo da guarda? Só Deus sabe quanto meu anjo da guarda não já vem lutando nessa vida para me ajudar, assim, no sentido de livrar-me de alguma ação do demônio. E muitas das vezes o meu anjo pode se sentir fraco porque eu possa não ter rezado. É por isso que a gente precisa estar rezando. Quando a gente reza, a gente conversa com Deus. A gente conversa com Deus, que é o principal, o mais importante. Além da conversa que vai gerar uma amizade profunda entre nós e Deus. A gente também vai ajudar o nosso anjo da guarda na função dele, que é nos auxiliar, nos defender. E a gente vai também lutar contra nós e o demônio. Então, mas para isso a gente precisa entender, né? Que, como diz aqui, a oração é um combate contra nós mesmos e contra as mentiras do tentador. Além dessa questão da oração ser um combate contra nós mesmos, nós também estamos lutando contra as malícias, as tentações, as mentiras de Satanás. Mas por que ele vai chegar e vai querer assim mentir pra gente, para nos levar ao inferno? Ele não vai estar dizendo que o inferno é ruim. Nem muito menos ele não vai falar que o inferno é bom. Por quê? Todo mundo sabe que o inferno é horrível e ninguém quer ir pro inferno. O demônio não vai chegar dizendo vamos pro inferno, porque se ele falar isso ninguém vai querer ir. Mas o que é que ele faz? Ele começa a enfeitar fantasia, ele coloca muita fantasia
no caminho que leva para o inferno. Quais são esses tipos de fantasias que Satanás coloca para levar as pessoas para o inferno? É a música secular no sentido da música imoral, música que não tem letra saudável. É na questão dos namoros que são, como é que eu posso dizer, desregrados, desonestos, onde o casal já vai dentro do namoro e já parte para um namoro avançado. É quando eles vão e cometem pecado contra a castidade. Também a questão da desobediência, a rebeldia. Quando a gente é uma pessoa muito impaciente, muito ignorante, muito estressada, muito explosiva e não controla os sentimentos, não controla as emoções. Ele também vê uma forma de atrair aquela pessoa. A bebedeira também é uma das formas que o demônio vê para levar o povo para o inferno. Estou dizendo que beber bebida alcoólatra seja pecado. Mas quando a gente bebe para se embriagar, já se tornou pecado. E quando se torna pecado, para o demônio é motivo de muita alegria, porque ele está vendo que já está ganhando mais almas para o destino que vai levar ele também. Porque o demônio é assim, ele já está condenado ao inferno. Porém, ele não quer ir sozinho. Além dos os diabinhos que ele já pegou, que no caso eram anjos também. Aí o que é que ele faz? É como se fosse uma máfia. Uma máfia tem o seu superior, né? O cabeça ali da organização, e tem os seus inferiores, os seus membros inferiores, que são os outros demais lá, os outros que estão ajudando ele na rebeldia. Aí o que é que acontece? O demônio, junto com seus servos, que são os anjos caídos também, que o seguiram, eles se unem, né? Se unem para planejar uma forma de derrotar aqueles que estão na graça de Deus. Como assim derrotá-los? Com o pecado, fazendo-os se tornar rebeldes. Porque da mesma forma que ele se rebeliou-se contra Deus, ele quer rebelir também, ele quer afastar de Deus também a criatura, no caso os homens, as mulheres, os humanos. Certo? Então é por isso que nós precisamos ter vida de oração. Ter vida de oração para estarmos na amizade com Deus, Espírito Santo. Ter vida de oração para ter discernimento do que é certo e o que é errado. Ter vida de oração para ficar firme na graça e não cair nas ciladas de Satanás. Ter vida de oração para vencer Satanás e vencer nós mesmos. Então, é muito simples. Isso aqui não tem segredo, não tem nada assim que vocês não consigam compreender. É muito claro. A gente consegue vencer nós mesmos com vida de oração, certo? Porque aqui é como diz, rezamos como vivemos, porque vivemos como rezamos. Rezamos como vivemos, certo? Independente de qual seja a nossa realidade, né? Eu trabalho de manhã, tarde e noite. Eu poderia dizer que não teria tempo para rezar. Mas eu posso rezar no trabalho. Nada me impede de rezar. Vai depender da minha prioridade. Você pode estar ali fazendo as coisas e rezando um texto. Não precisa estar com o texto na mão. Você pode estar rezando aqui, ó. Óbvio que você tem que estar prestando atenção também, né? Não só isso. Mas, independente do que seja, eu digo com toda clareza. Você pode trabalhar de manhã, tarde e noite. Eu ainda digo a você que ainda vai ter tempo para você rezar. Você só não vai rezar se você não quiser. Entendeu? Porque você não trabalha de meia-noite, 00 horas, até 23 horas e 59 minutos. Você não trabalha isso tudo. Eu digo com toda clareza, você não trabalha isso tudo. Entendeu? Então, pare de colocar desculpa, dizer que você não tem tempo de rezar. Pare de ficar dizendo que você não tem tempo, tem muita correria, está cansado.
e priorize mais a sua amizade com Deus. Porque se você não priorizar o seu tempo com Deus, o demônio vai rebelir você também, vai afastar você de Deus. Vai fazer como fez com os anjos. Manipulou eles com fantasias, com mentiras, e afastou eles da graça de Deus. Entendeu? Então, reze, independente de onde você esteja, independente de qual situação você esteja passando, seja na alegria, na tristeza, na dor, em qualquer coisa, seja na viagem, em casa, no trabalho, na escola, seja lá onde for que você estiver, na faculdade, reze. Reze sempre. Não deixe de rezar, porque você só vai para o céu se você tiver vida de oração. Porque através da vida de oração tudo vai ser modelado em você, vai ser transformado, vai ser renovado. Se você tem uma vida de pecado, você pode deixar essa vida através da vida de oração. Por meio da vida de oração. Porque na vida de oração você vai estar na intimidade com Deus. Deus vai mostrando para você os caminhos. Deus vai mostrando para você o que você precisa fazer. E nisso você vai crescendo espiritualmente. Você consegue até discernir quando você está sofrendo ataques maléficos, que são ataques de Satanás, ataques do demônio para com você. É por isso que precisamos rezar muito. Não é pouco não, gente. Não é coisa de rezar hoje, passar 2, 3 dias sem rezar. Não, é constância. O que é que Nosso Senhor vem dizer? Nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que for constante nos meus mandamentos, né? Aquele que observa os meus mandamentos. Ele se torna constante no meu amor. Ele permanece amando a mim. Então, quando a gente tem vida de oração, a gente consegue ser constante na observação dos mandamentos. A observação que eu digo não é só ver, aprender ali ler, não. A observação que estou me referindo trata-se de praticar os 10 mandamentos, por exemplo. Praticar os mandamentos que Cristo também trouxe para nós. O de amar uns aos outros como Ele nos amou e também de amar os nossos inimigos, que eu acredito que esse daí é um dos mais difíceis de ser praticados por muitos que sabem rezar, sabem fazer muita coisa. Então nós precisamos ter um coração mais fervoroso na unção do Espírito Santo. Nós devemos ter uma intimidade mais elevada com Deus. E a gente só consegue isso por meio da vida de oração. Que Deus abençoe vocês. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.